Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui, nesse domingo abençoado por Deus, para iniciarmos hoje o estudo de mais uma lição da Escola Dominical. Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença, por Sua graça, por Sua misericórdia. Nós estamos alegres, felizes pela oportunidade que o Senhor nos dá. Nos ajuda nesta manhã, nos dando, Senhor, uma porção da Tua sabedoria. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos estudar a última lição do nosso trimestre, a lição de número 13. Não há dúvidas de que Deus tem falado poderosa e profundamente nos nossos corações. Ao longo desse trimestre, nós estudamos o livro de Esther, o livro de Ruth, e hoje encerramos o estudo falando da parte final, do resumo final do livro de Esther. A lição de número 13 fala sobre Esther, a portadora das boas novas. Na capa da lição, a última vez que nós veremos ela hoje, a capa fala do nosso tema do trimestre, né? O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos dos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Então, com certeza, irmãos, Deus tem falado muito poderosamente e hoje não será diferente. O nosso textuário está no livro de Esther, no capítulo 8 e o versículo 16, que nos diz assim: E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. A nossa verdade prática diz que o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Nós vamos agora para a leitura bíblica em classe, que está no livro de Esther, no capítulo 8, dos versículos 4 ao 8, depois o capítulo 9, dos versículos 29 a 31, e depois o capítulo 10, o versículo 1 ao 3. Vamos proceder a essa leitura. Os irmãos podem acompanhar aí na sua lição da Escola Dominical. Os nossos editores da CPAD já colocam estes versículos na lição do dia, ou na sua Bíblia Sagrada. De alguma forma, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Diz assim, Esther, capítulo 8, e o versículo 4. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse: Se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Hamedata, o Agagita, os quais ele escreveu para lançar a perder os judeus, que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero, à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ela enforcaram numa forca, e ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Agora Esther, capítulo 9, dos versículos 29 adiante. Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abiail e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, as 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu o judeu e a rainha Esther lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente acerca do jejum e do seu clamor. Agora Esther, capítulo 10, versículo 1. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar. E todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem de seu povo e trabalhando pela prosperidade da nação. Amém
Meus irmãos, que leitura maravilhosa, né? Estamos aqui testemunhando o encerramento de uma história tão peculiar. Vamos receber com alegria o nosso professor dessa manhã, que com certeza será o instrumento de Deus para nos ensinar hoje. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos contentes, felizes, com Jesus Cristo pela oportunidade de participar da nossa última lição, desse trimestre. Nós vamos estudar a lição de número 13, que tem por título Esther, a portadora das boas novas. Certamente o nosso irmão Igor já introduziu a lição, comentando sobre o textual e a leitura bíblica, que são muito importantes para que a gente venha ter um entendimento total do que a lição ela tem que apresentar para nós. Mas recapitulando rapidamente, nós estudamos nesse trimestre a lição do livro de Ruth, e agora também finalizando o livro de Esther. Duas mulheres que foram muito usadas por Deus. Ruth ali num caminho de provisão daquilo que seria a semente de Jesus Cristo na linhagem, e Esther também nesse contexto aí de proteção a essas gerações que viriam ali após o cativeiro babilônico, Medo-Persa, e protegendo essa nação para que Jesus Cristo nascesse, e desse continuidade ao plano salvífico da minha alma, da sua alma, da minha vida e da sua vida. E nós chegamos então à nossa última lição, vai ser a conclusão de tudo que ocorreu nessas lições anteriores, tudo que aconteceu com a vida de Esther, de Mardoqueu, o próprio Amã, que foi um inimigo ali do povo judeu naquela época. E nós estaremos estudando esse último capítulo. A introdução nos diz assim: o drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Esther agiu como difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Você deve se lembrar aqui nas lições anteriores que nós estamos no cativeiro Medo-Persa, mas é a continuidade dos 70 anos do cativeiro babilônico. Tinha sido uma profecia, a qual Deus tinha utilizado vários homens de sua parte para dizer a Judá que eles seriam levados para o cativeiro se eles continuassem nas suas vidas pecaminosas, e assim foi feito. Mas como a Babilônia foi usada por Deus para dar esse juízo para com Judá, Deus também tinha um juízo contra a Babilônia, pois eles abusaram daquele poder, fizeram muitas coisas erradas, também era uma nação muito pecaminosa, e Deus levanta esse povo medo-persa aí para dominar nesse contexto histórico, foi um dos impérios mundiais da antiguidade. E então nesse contexto que nós estamos vivendo, é este o reino que está dominando. Lembrando que no contexto medo-persa tinha-se uma liberdade religiosa para aquelas pessoas que viviam ali naquele cativeiro, Eles tinham tomado todas aquelas terras, 127 províncias, era um largo espaço, aí no mapa para a gente observar e ver o tamanho desse império. Eles viviam ali em várias cidades famosas antigas, tinham liberdade de culto, mas estavam presos, Para você tentar aí contextualizar as épocas, vale lembrar que neste período Judá ainda tinha sua terra, mas ela estava praticamente ali sendo reconstruída nesse período, porque ela passou por aquela invasão de Nabucodonosor, estava destruída. Mas para você compreender melhor, seria como a gente lembrar do tempo da Segunda Guerra Mundial, aqueles tempos que antecederam, ao qual o Judá ou Israel não tinha uma terra para chamar de sua, um espaço para que eles pudessem morar. Então eles ficavam espalhados pelas nações, e que você pode lembrar daquela situação tão difícil que eles passaram ali na Alemanha nazista, e por consequência dos aliados ao eixo ali, para que você possa compreender, eles foram castigados, foram mortos, enfim, foi uma triste história da humanidade. Então, para você entender esse contexto de cativeiro, as pessoas estavam ali numa outra nação, vivendo sobre outras leis, mas uma bênção que eles tinham era a liberdade de culto, que outrora até na Alemanha nazista houve, mas ali após, por exemplo, a Noite dos Cristais já não existia mais isso, onde foi depredadas sinagogas, enfim, para que você consiga
contextualizar esse tema, né, e o que nós estamos vivendo nesse momento. Então, o povo estava ali no cativeiro. Você já conhece a história das lições anteriores. Esther agora é uma rainha. Esther era uma mulher judia, né? Era uma mulher descendente, né, do povo israelita de Judá. E é legal também informar você que é nesse momento da história que eles passam a ser chamados de judeus. Você deve se lembrar que quando a gente fala Israel ou judeu, nós estamos falando do mesmo povo, porque são, né, o Judá era o filho ali de Jacó, né, e dava a descendência desse povo, né, de Israel. Então, quando eles vão para lá, eles são agora chamados de judeus pelo fato do cativeiro ser o cativeiro de Judá. O cativeiro, né, das outras 10 tribos já tinha sido, né, estava um período de história um pouco mais avançado ali, mas o povo judeu foi assim chamado. Então agora, adentrando esta última lição, com o propósito da gente compreender aqui, né, os textos dos comentários da lição, nós chegamos ao primeiro que diz, né, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei, a humildade de Esther e a sua súplica. Então nós vamos ver aqui que Esther, né, os irmãos se lembram, né, que ela fez um banquete e ela vai fazer um pedido para o rei Assuero, né? E qual seria, né, esse pedido? Nós devemos lembrar que Amã, ele já tinha ali, né, meio que sorteado a data, né, do extermínio do povo judeu. Então ele pretendia, né, com o apoio do rei Assuero, com uma lei, né, medo-persa que não poderia se revogar, ele queria, né, a oportunidade de trazer um genocídio ao povo judeu na época. Ele era um homem descendente, né, do rei Agag, então ele tinha ali uma questão histórica, familiar, né, contrária ao povo judeu, ao povo de Israel. Então com isso ele pretendia, né, aniquilar o povo judeu, lembrando que ele tinha uma rixa, né, com o Mardoqueu, que era o primo, né, ali de Esther, e ele já se aproveitou da oportunidade que ele tinha, porque era o segundo homem no reino, para trazer, né, quem sabe ali vingança à sua família, né, vingança às suas propostas, né, maléficas ao povo judeu. Então Assuero ele vai ser informado disso, né, dessa gravidade do decreto que foi redigido por Amã, né, que foi selado com o anel dele, que já não tinha mais como revogar. Então no dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março do nosso calendário, para você se situar aí, os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias. Então lembra que eu falei, o reino persa era um reino grande, né? 127 províncias, cidades grandes, muitas pessoas. E agora no dia 13 do mês de Adar, todos eles tinham livre, né, tranquilidade em fazer o quê? Em praticar um genocídio, em matar pessoas ali, né, em massa, simplesmente porque eram judeus. Amã, né, tinha esse desígnio, né, do mal. Lógico que se a gente pensa no âmbito espiritual, nós estamos falando ali, né, do que Satanás queria promover ao povo de Deus, né, com o intento de não permitir que Jesus Cristo nasça. Nós precisamos lembrar que quando Moisés ele foi nascer, já tinha ali, né, uma questão com os meninos ali no Egito. Todos os meninos foram mortos, né, simplesmente porque eram homens. Nós temos ali, né, esse problema com Esther, que já iria trazer um genocídio também ali, não iria impedir, né, que Jesus nascesse. Nós temos lá na frente da história, quando Jesus vai nascer, também todos os meninos sendo mortos. Então sempre teve um plano, né, do inimigo para que Jesus Cristo não nascesse e a história de salvação, né, não fosse, né, realizada, não fosse, né, vivida por todos nós que aceitamos a Cristo Jesus. Então, dia 13 do mês de Adar, eles tinham a liberdade para praticar esses atos, né, maléficos. Mas Deus ele interveio, meus irmãos, na história mais uma vez. Para você que está nos assistindo, você deve se lembrar que nós temos um Deus que é pessoal. Ele não é um Deus que está lá em cima simplesmente assistindo e punindo os seus erros. Ele é um Deus pessoal que está perto de você e certamente quando é necessário ele intervém na história para demonstrar o seu poder. Amém? E nós vamos continuar aqui então de maneira reverente, com toda a humildade. Esther suplica ao rei que revogasse a sua ordem.
porque agora ela teve liberdade naquele banquete, ela demonstrou aquilo que Amã tinha feito, e ela pede para que o rei Assuero revogasse: olha, não permita que essa lei entre em vigência, porque senão o meu povo, todo mundo vai morrer, né? Era essa a intenção dela, mas sempre com humildade e reverência, porque ela era a rainha sim, mas tinha alguém sobre a sua autoridade, e era o rei Assuero. Então quando ela pede isso, né, Assuero ele já tinha feito ela ver que o que estava no seu alcance ele tinha feito. Ele tinha promovido a morte, né, do inimigo dos judeus, que era Amã, através da forca que ele tinha criado ali para Mardoqueu. Porém, né, os judeus agora teriam que enfrentar este desafio deste dia 13 do mês de Adar, porque uma lei medo-persa que era selado com um anel, ela não poderia ser revogada. Era simples, era uma lei que existia naquele tempo. Se selasse com o anel do rei, não se tinha mais a possibilidade de revogar. Então, nós precisamos lembrar, né, que confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte, porque não podia ser revogado, não tinha mais uma chance simplesmente de anular aquele dia, ou aquela data, ou aquela lei, e eles deveriam passar por isso. Nós precisamos lembrar que na vida do cristão, né, todos os âmbitos espirituais que nós enfrentamos, nós infelizmente, né, ou felizmente, passaremos por dificuldades, passaremos por aflições, por angústias, mas nós precisamos lembrar que Deus passa junto conosco. Essa é a grande realidade daquele que é crente, daquele que tem Jesus, que tem o Espírito Santo. Ele entende que Deus simplesmente não vai tirar ele do problema, mas vai passar com ele pelo problema e vai trazer solução e alívio, como foi para com os judeus dessa época, e eu tenho certeza como foi já para você nos seus dias passados, e tenho certeza que se ocorrer novamente problemas, Deus ajudará você a passar por isso. Nós lembramos aqui, né, de tantas situações, e já indo para o nosso subtópico número 2 aqui, a segurança jurídica, né? Nós vemos que era tão difícil de revogar essa lei, que não era possível, que mesmo com o profeta Daniel, mesmo o rei gostando dele, o rei Dário, o pai de Assuero, né, não podia, não tinha como ele simplesmente revogar aquela lei que jogasse Daniel na cova dos leões. Mas ele ficou sem comer, né, numa situação de angústia, porque não era o que ele queria, mas já tinha sido, né, ali enganado, e por isso acertado aquela lei, né? E Daniel foi jogado na cova dos leões. Você vê, Deus não simplesmente tirou Daniel daquela situação, não excluiu Daniel daquele problema. Daniel sabia que ele seria jogado, por isso ele abriu, né, as portas ali, as janelas, e começa a orar, sabendo que o edito era contrário a uma oração que fosse feita, que não fosse pedida ao rei. Então Daniel entendia a sua consequência, mas ele tinha fé em Deus. Ele sabia que Deus poderia livrar, mas mesmo que Deus não livrasse, ele não iria parar de orar, não iria parar de buscar Deus. E ele foi jogado. E quando o rei Dário, ele vai no outro dia de manhã até a cova dos leões, o que ele faz? Ele chama Daniel e ele diz: Daniel, será que o teu Deus, a quem você continuamente serve, poderia ter tido livrado, né, da cova dos leões? E Daniel responde, né, ele diz: ó rei, vive para sempre, o meu Deus me livrou. Então, por que isso? Para você entender que as dificuldades que nós atravessamos, Deus simplesmente não exclui ou não nos tira. Ele faz a gente atravessar, mas atravessa conosco, dando o livramento e dando o milagre. Então não importa a situação que você esteja passando hoje, seja um problema que para você, talvez você não vê a solução, lembre-se que você tem um Deus maior do que todos esses problemas, e que pode livrar da boca do leão, pode atravessar a fornalha de fogo ardente junto com você, pode te livrar de um dia de extermínio, pode fazer o que for. Ele sempre será poderoso para te dar o livramento. Então, na continuidade aqui da história, nós vemos, né, que em qualquer nação, todos devem estar sujeitos às leis. Jesus deu o exemplo para a gente,
né, quando ele mesmo paga os impostos a César ali, mesmo a gente sabendo que Jesus ele veio promover o seu reino, mas um reino espiritual, mas ele era um cidadão, ele era um homem, então ele paga os impostos, ele faz o que é certo, né? E a gente sabe que até num país como o nosso, por exemplo, nós temos a Constituição, e ninguém está acima dela. Se alguém fazer algo contrário, ele vai ser penalizado. É óbvio que nós estamos num contexto aí, né, político talvez não agradável, né, simplesmente pelo fato de algumas pessoas, algumas ideologias serem promovidas contrárias à palavra de Deus, e nós jamais apoiaremos isso, seremos contra e nos manifestaremos contra isso. Mas nós também precisamos lembrar do que a Bíblia diz sobre as autoridades. Nós precisamos orar por elas, nós precisamos pedir a Deus por elas, para que o nosso tempo seja um tempo de paz, seja um tempo de prosperidade, né? Seja um tempo de saúde, né? Seja um tempo importante para você que quer educar o seu filho, sua filha, e que quer trabalhar, né? E quer fazer as coisas honestamente, possa, né, alcançar o seu objetivo. Nós precisamos lembrar, porque quando a gente olha lá para o passado, parece, nossa, mas como que ele não poderia revogar uma lei? Ora, nos nossos dias também é assim. Tem leis que talvez nós não concordamos, mas que simplesmente não podem ser retiradas. Precisa-se ter um grande processo, né, para que aquilo aconteça, neste tempo também. Então não é simplesmente olhar para esse tempo antigo e falar, esses homens, né, eram bárbaros, né, o que eles faziam. Mas a gente precisa lembrar que leis, né, não são simplesmente fáceis de serem anuladas. Esse tempo também era assim, e por isso o rei Assuero ou o rei Dário, eles não tinham simplesmente a opção de falar, olha, eu não concordo mais com isso, tira essa lei, afasta isso, porque agora eu quero mudança. Se ele tinha selado, acabou, né? Não tinha mais como revogar. Mas, irmãos, como nós já dissemos, Deus não vai te tirar daquele momento difícil, mas Ele vai atravessar com você. E ali nós temos agora o subtópico número 3, a gente vai falar do direito de defesa. E isso é muito importante, né? Então, Assuero não podia revogar o decreto, mas ele vai emitir outro, a pedido ali, né, de Esther de Mardoqueu, uma espécie de contra-ordem, que permitia aos judeus exercerem seu direito de defesa diante dos seus inimigos, né? Então eu já sabia que no dia 13 do mês de Adar era uma data de extermínio, todo e qualquer livremente poderia ali matar simplesmente uma pessoa por ser judia. Agora os judeus, nesse contra-ordem aí, né, que foi emitido pelo rei Assuero, né, a pedido de Esther e Mardoqueu, agora eles têm a possibilidade de se defenderem também. Aí você pode pensar, nossa, mas isso não é nada, né? Mas você precisa lembrar que se é um genocídio, as pessoas seriam pegas ali e não adiantaria, né, nenhuma forma de defesa. A gente já citou aqui o que aconteceu na Alemanha nazista e vocês certamente estudaram, viram documentários, viram filmes, vocês sabem o que aconteceu naquela época. Então não importava se o judeu tentasse alguma coisa naquela época. Ele seria, né, morto, transportado para os campos de concentração. E foi uma situação ali de infâmia na vida, né, da humanidade. Mas quando há uma contra-ordem, e agora os judeus têm a possibilidade de se defender, até aquelas pessoas da província Medo-Persa que estavam ali, poderiam agora apoiar os judeus. Aquele que não concordava com o edito do genocídio poderia ajudar os judeus a se defenderem. E nós vemos na continuidade da história que os judeus, eles tiveram sucesso graças, né, a Deus que inspirou a Mardoqueu a fazer um pedido ao rei Assuero. Ele também viu que aquilo era injusto, né, por conhecer agora Amã, e ele traz esse edito e agora o pessoal consegue se defender. Então no dia da pretendida matança aconteceu o contrário do que esperavam os inimigos. Os judeus se assenhoraram deles. Aconteceu o contrário, eles iam, né, matar os judeus, mas agora os judeus tinham a possibilidade de se defender, e eles é que em si, né, tomaram o poder daquela situação. Então, inclusive, ajudados pelos nobres e todos os maiorais da província que haviam ouvido falar de Mardoqueu e o temiam. Então somente na cidadela de Suzã foram mortos 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã, 75 mil em todo o reino persa, e no dia seguinte, dia 14, mais 300 mortos na cidade de Suzã. E talvez você está pensando assim, nossa, mas Deus iria gostar disso? Ou Deus simplesmente apoiaria isso, pessoas sendo mortas? Olha,
A vontade de Deus não é jamais que ocorra morte. E Deus, a Bíblia diz, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que esse ímpio ele se arrependa, ele conheça ele e se salve. Mas a gente tem que entender que existe, né, dentro das ações do homem o livre-arbítrio, né? Assim como na sociedade hoje, se alguém pratica um crime desse, ele vai ser preso, não é? Então, se você observa o que aconteceu aqui, era simplesmente uma defesa do povo judeu contrária àqueles que iriam matá-los. Então não teria, né, a possibilidade aqui de um diálogo, sabendo que nós estamos tratando de uma data de extermínio. Então não quero que você se escandalize com estes números e essa situação, porque se os judeus eles não se defendessem daquilo, eles é quem seriam mortos. Então não pense que Deus, a cada morte de um Medo-Persa, ele estava comemorando no céu. Isso não existe da parte de Deus. Para que você compreenda ali que não é porque o povo judeu quem cometeu isso agora e que Deus se alegrava diante dessa situação. Não se trata disso, tá? Embora se você fosse comparar os números, e se não tivesse se contradito, o número de judeus mortos seria muito maior. Seria muito maior, porque Medo-Persa era quem comandava, né, o Império Mundial da época. Então, por mais que seja uma situação em que a gente está falando aqui, mas os judeus tiveram sucesso na sua proposta, nós também não comemoramos o fato, né, de acontecerem mortes, mas era a necessidade da época para que os judeus fossem livres daquela situação de extermínio. Então, resumindo esse primeiro tópico para a gente, que foi o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei, a rainha Esther suplica humildemente a segurança jurídica para exercer o direito de defesa. Então, você deve se lembrar que se não tem como revogar, Deus ele vai ainda e fez uma coisa com a lei, né? Trouxe ali o direito de defesa, abençoou os judeus na época para que eles pudessem se defender daquela situação, e eles foram vitoriosos nos seus intentos porque confiaram em Deus, mas agiram. Não bastava simplesmente confiar em Deus e ficar parado. A gente precisa lembrar disso. Todos nós somos crentes e temos Jesus conosco. Nós precisamos lembrar disso. Não tem como você simplesmente confiar em Deus e cruzar os seus braços. Você precisa também de ação para que Deus ele venha te abençoar, né? E venha transformar, quem sabe, um dia mau em um dia bom, como foi esse caso com os judeus, tá? Então agora, dentro do nosso segundo tópico, a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo, que é, né, novamente dizendo aqui o tema da nossa última lição, né? Esther, a portadora das boas novas, né? Então, depois desse ato, né, de vitória ali na batalha, né, nós temos ali o subtópico número 1, né, o 2.1, que é a comemoração dos judeus. Então, o dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu, né? E isso precisava ficar marcado. Então Mardoqueu e Esther ali, né, eles vão conversar para que agora essa data ela fosse lembrada para todo sempre. Inclusive, né, este ano já foi a festa do Purim, né? O ano que vem terá novamente, porque Israel sempre, né, continuamente lembra dessa data e comemora, fazem uma festa para agradecer a Deus pelo livramento daquela data tão importante que iria acarretar, né, numa situação muito difícil. E a gente daqui um pouco vai estar na Bíblia o que poderia ter acontecido para você compreender até melhor o que houve nessa data tão importante. Então agora seria estabelecido, né, o dia 14 como um dia de festa, um feriado nacional para comemorar o livramento que Deus deu ao povo judeu. Então é muito importante, né, você ser grato e se lembrar daquilo que Deus fez para você. Tem pessoas que elas buscam alguma coisa do Senhor, alcançam, mas depois que alcançam, simplesmente não se valoriza mais ou não se agradece mais. Então vamos tentar contextualizar esse sentimento aí. Então quem sabe você orou muito a Deus para que você conseguisse uma casa, e Deus te abençoou, você trabalhou, você exerceu a tua ação, né? E você conseguiu a tua casa. Mas você sabe que a tecnologia, com o passar dos dias, ela vai mudando. E quem sabe hoje a sua casa não é mais como a casa que é feita hoje. Talvez a tua casa não tem toda aquela tecnologia ou toda aquela matéria bonita que você vê em outras casas. Mas você deve ser grato a Deus e se lembrar
do quanto que você trabalhou, do quanto que você conseguiu, e lembrar, né? Mas eu trabalhei, eu consegui pelas minhas próprias mãos. Não, né? Se a gente tem saúde para exercer a nossa profissão, é porque Deus está permitindo, nós precisamos lembrar disso. E infelizmente há muitos, né, enfermos que não podem e não tem essa possibilidade. Então, quando a gente lembra daquilo que Deus fez por nós começamos a ser gratos. E é a instituição de um feriado nacional para se lembrar, olha, o que Deus fez para a gente naquele dia. Naquele dia a nossa nação seria exterminada, então a gente vai ser grato. Então comemore hoje, né, quem sabe na tua casa, algum evento, algum milagre que Deus fez, ou alguma situação que Ele te deu, uma casa, um carro. Seja grato ao Senhor, porque é importante você se lembrar daquilo que Deus fez, né? Para você. Seja grato, esse é o melhor sentimento que pode existir, né, na vida de um cristão. Se ele entende aquilo que Deus fez por ele, ele vai ser continuamente grato na sua vida, tá? Então, a carta e o decreto de Esther, depois da primeira carta que foi enviada por Mardoqueu, Esther e o primo escreveram uma segunda carta, agora confirmando a instituição da festa, com 2 dias de duração, né? Era o dia 14 e 15. Então, a primeira vez que a rainha Esther se dirigia ao seu povo, né? Ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundamentada, ela quem escreveu, né? Agora é um decreto real. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até os dias de hoje. Então, eu gostaria de ir lá na palavra agora, né, para a gente contextualizar um pouco e entender o que foi isso. Primeiro, eu gostaria de ir no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1. Nós temos ali, irmãos, um capítulo que às vezes é pulado pelos leitores da Bíblia, né? Quando você procura um livro bíblico para ler, assim, tem aquelas genealogias, né? E você começa a pensar, nossa, mas esses nomes estranhos, por que eu preciso ler isso? Por que eu preciso entender isso, né? E parece que ali não tem nada que você possa aprender, né, ou compreender, a não ser aqueles nomes difíceis de pronunciar. Mas, lá no versículo 11, olha que interessante, diz ali, ó. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Então, quando eles foram para a Babilônia, e lembrando que eu estou lendo o capítulo 1 de Mateus, é a genealogia de Jesus Cristo, tá? De Jesus Cristo, a pessoa mais importante que já habitou esta terra. Então, Jeconias, né? Josias gera Jeconias e seus irmãos na deportação. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel gerou a Zorobabel. E aí você tem a continuidade aqui dos nomes, até você chegar no versículo 16, que diz: Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aí você pode pensar assim, mas José não era de fato o pai de Jesus. Na genealogia de Maria também está incluído, né, esse mesmo povo que um dia foi deportado e estão diante dessa situação. Então, por que eu quis ler? Porque simplesmente em Mateus é que diz essa questão da deportação pré e pós-deportação. Então, por que nós lemos isso? Para compreender que se houvesse o genocídio naquele dia 13, marcado por sorte por Amã, Jesus não haveria nascido. A linhagem de Cristo teria sido interrompida ali. É lógico que você pode questionar e falar, não, mas Deus poderia fazer alguma outra coisa. Sim, mas esse era o plano de Deus, salvífico, diante da fundação do mundo. Já havia esse plano. Então Deus ele permite, né, que o povo é deportado, sim, por causa dos pecados, mas Deus livra o povo lá na deportação, naquele dia que poderia ser um dia de genocídio, e traz a linhagem, a continuidade para chegar na pessoa de Jesus Cristo. Então você precisa lembrar, né, de mesmo que ser uma genealogia, algo talvez não parece ser tão importante, ali tem ensinos grandiosos para a gente viu. Então por isso a comemoração, por isso festejar, porque se não fosse aquele dia de livramento que Deus permitiu, o povo de Israel teria se acabado ali, e para nós crentes não haveria, né, um Jesus Cristo, não haveria um Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário, que perdoou os nossos pecados, escreveu o meu nome, o seu nome no livro da vida, e a gente vai viver para toda a eternidade com ele, porque Deus livrou naquele dia o povo de Israel, o povo judeu. Um outro versículo interessante que eu gostaria de ler com vocês é no livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 1.
Porque nós falamos ali, né, de leis que não podem ser revogadas, né? E olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja bem, qual que é, né, a lei do pecado? Quando você erra, quando você peca, a consequência do pecado é a morte. Simplesmente o que ocorre, né, na vida humana. A morte, ela é uma consequência do pecado, né? Você infelizmente já nasce, né, no pecado, e você precisa aceitar a Cristo, né, como seu único e suficiente Salvador. E aí você tem o que? Agora você não é condenado. Após você ter Cristo Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que nós estamos falando isso? Porque tem leis que não podem ser revogadas, mas Deus também deu um contra-edito para a nossa salvação. Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário como um contra-edito para dar livramento a todo aquele que nele crê. Por isso é interessante a gente observar que Deus ele permitiu sim que a serpente enganasse, que o homem pecasse, mas ele também trouxe um contra-edito, ele trouxe um livramento para nós todos, porque a lei, né, do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, quando você aceita a Jesus Cristo, repare que a consequência não é te livrar da morte. Você passa, mas você tem a vida eterna após isso. Então, Deus, ele é fiel, e o livro de Esther também traz ensinamentos para nós nessa situação. Você precisa se lembrar daquilo que representa esse livramento judeu para a sua alma. Representa o que Cristo fez na cruz do Calvário, porque ele veio como um homem, não pecou, o castigo não era justo para com a sua situação, mas foi um contra-edito. Por isso que o apóstolo Paulo também cita que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem também entrou a salvação, e esse homem é Jesus Cristo. E é por isso que nós, quando observamos a palavra, nós entendemos e passamos a crer que não há nenhuma condenação para você hoje que aceitou a Jesus. Os seus pecados são perdoados e você pode ter a vida eterna. Olha o que diz a continuidade dos versículos. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então você precisa se lembrar que o que Jesus Cristo fez por mim e por você foi um contra-edito. Deus, ele envia o seu próprio Filho para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados, se é que nós temos aceitado a Cristo, se é que nós temos o Espírito de Deus. Porque essa advertência ou esse ponto de entendimento, para que você não venha pensar que é simplesmente você levantar a mão numa igreja e pronto, eu estou salvo. Não se trata disso, né? Você tem que ter o Espírito Santo na sua vida, e você precisa obedecer a Cristo, você precisa estudar a Bíblia, né? E ser um verdadeiro cristão. Então, lembre-se que o contra-edito do rei Assuero pareceu soar tão antigo, e uma situação tão distante, é algo que está muito perto de você. É o contra-edito de Deus, para que Jesus trouxesse uma outra oportunidade, aliás, a única oportunidade, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então, se você está nos assistindo e ainda não se decidiu por Cristo, aceite a Ele. Vá a uma igreja, né? Busque a presença de Jesus, e certamente Ele escreverá o seu nome no livro da vida, perdoará os seus pecados e salvará a sua alma, e você desfrutará de uma vida com dificuldades, sim, com aflições, sim, mas com a presença de Jesus, e você vai passar por todo tipo de problema, e Jesus vai passar com você. Voltando ao nosso subtópico número 3, a exaltação de Mardoqueu, que é a sequência da história depois daquela instituição da festa. Nós temos a exaltação de Mardoqueu.
Então, Assuero ele conhecia Mardoqueu, mas não sabia do seu parentesco com a rainha Esther. Você deve se lembrar das lições passadas. O rei Assuero lembrou daquelas crônicas, né, daquilo que foi escrito sobre o que Mardoqueu fez por ele, protegeu ele naquela situação tão difícil, né? Então ele sabia o que Mardoqueu tinha feito, mas não sabia que Mardoqueu era primo da sua rainha, né? Então, na sequência, Esther revela que Mardoqueu é o seu parente. Então, Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã, né? E a Esther pôs sobre a casa de Amã, né? Quando diz isso é porque agora ele teria a autoridade que Amã tinha, né? E os bens que pertenciam a Amã agora pertenciam a Mardoqueu. Então, isso também não era tudo. Depois da morte dos inimigos judeus, Assuero engrandeceu mais ainda Mardoqueu e colocou ele como o segundo maior do reino. E era a posição ocupada por Amã, e agora ele era, né, um ministro, ele era um homem grande. Quando eu lembro, aliás, leio essa história, eu lembro do que aconteceu com José do Egito, né? Que Deus também leva ele para uma situação difícil de vida ali no Egito, né? Uma condição em que injustiças foram feitas para com ele, ele foi preso de forma injusta, né? Mas quando chegou o grande dia, ele se torna também o segundo homem no Egito, assim como Mardoqueu, um homem judeu que não tinha nada, entre aspas, aí, nada a ver com aquela nação, mas Deus levanta ele, né? E ele agora se torna um homem de destaque na sociedade em que ele vivia. Então, o relato bíblico encerra com um testemunho notável, né? Ele foi um homem público, exemplar, próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo, né? E, obviamente, para o bem de toda a nação. Então, o propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Então, tudo que a gente faz deve ser feito para a glória de Deus, porque talvez você esteja passando por uma situação assim, difícil, e você pode pensar, nossa, mas por que isso, por que aquilo, por que eu estou passando isso? Lembra de fazer certo, de tudo que você for fazer para a glória de Deus, porque vai chegar o dia que Jesus ele vai também te honrar, assim como foi com José do Egito, assim como foi com Mardoqueu, assim como foi com a rainha Esther, todo o povo judeu nessa época. Lembre-se disso, faça certo, porque se você pensa, mas ninguém está vendo, mas Deus está. E se Mardoqueu falhasse na sua condição, se José falhasse na sua condição enquanto as situações injustas estavam acontecendo, jamais eles seriam honrados, mas eles permaneceram fiéis. E Deus realizou uma bênção na vida deles de honrar eles, e eles se tornaram pessoas de destaque na sociedade na qual eles viviam, pessoas importantes, porque faziam as coisas certas, faziam, né, as coisas para honrar a Deus, faziam com o intento de louvar o Senhor nas suas atitudes. E assim somos eu e você, no nosso trabalho, na nossa vida, né? Nós possamos também fazer sempre com esse pensamento, né? Tudo que deve ser feito para a glória de Deus. Então, terminando o nosso segundo tópico, né, que envolveu os 3 subtópicos aqui, a sinopse é: a rainha Esther emite uma carta e um decreto para os judeus exercerem o direito de defesa, né? E tudo por causa desse dito, né, ocorre como consequência ali a bênção, né, a instituição da festa e a vitória do povo de Deus naquele tempo, né, naquela situação em que eles viveram. Indo para o nosso terceiro e último tópico, também, né, cabem aqui os 3 subtópicos. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo, uma mulher notável. Então, Mardoqueu e Esther exercem um papel de relevância, né? Mas ali não foi preciso, né, uma disputa ou inversão de papel, né? Você repara que Esther ela é fiel ao seu primo, porque Mardoqueu adota ela, né, e cria ela com todo amor, né, e dedicação. E ela é submissa à criação de Mardoqueu, ela respeita Mardoqueu quando Mardoqueu pede para que ela faça alguma coisa por intermédio, como dos judeus, como vocês viram nas lições passadas, né? Então, mesmo estar sendo rainha, ela soube ser humilde, prudente e muito equilibrada, né? E a forma que ela se dirigiu para com o rei Assuero foi diferente de Vaxi, né? Que Vaxi não quis aparecer, deu todo aquele problema, né, ali com Assuero, e foi tirada, né, da sua posição. E você percebe que Esther não precisou se empoderar, né, para que Assuero ouvisse nela, para que Assuero tivesse dado uma oportunidade para ela.
ela não precisou, né, fazer ali, né, uma guerra ou levantar as mulheres do harém, né, e se rebelarem contra as leis machistas da época. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa lembrar, né, que a mulher de Deus, ela não se envolve nessas tais políticas ou ativismo que a gente vê aí sendo vivido por muitas pessoas e que infelizmente não trazem, né, o benefício concreto. É óbvio, né, que nós precisamos aqui lembrar, tem gente que lê a Bíblia e vê o que acontecia na época e culpa a Deus, mas nós estamos falando de civilizações antigas, né? Mas com a pessoa de Cristo, não, nunca foi assim. Deus sempre deu papel importante para a mulher, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Mulheres que estão na genealogia de Cristo, por exemplo, que são mulheres do Antigo Testamento e do Novo, se você pegar na época genealogias escritas, o nome da mulher era tirado, ela simplesmente não era mencionado, por fato de serem mulheres. Mas Deus sempre deu papel de importância, relevância e de citar quem foi a mulher. No ministério de Jesus Cristo tinha mulheres que ajudavam, né? Então não tem como você pegar a Bíblia e simplesmente, mas por que isso acontecia e era dessa forma, então Deus não gosta da mulher? Não, isso não existe, né? Deus quem criou a mulher. Se Deus não gostasse ou quisesse que o homem fosse maior, ele não tinha criado a mulher em condição de igualdade, né, como ser humano. Era simples, mas Deus ele fez isso e a gente vê que a mulher ela tem um papel preponderante, né, na história de Cristo, na genealogia de Cristo e na história bíblica, como a gente já mencionou aqui, livros de Ruth e o livro de Esther também. Então não se esqueça jamais disso. A mulher tem sim um papel de honra, né? Embora a sociedade antiga não dava. Olha, veja bem, Deus deu livre-arbítrio para o homem, né? Você pode pensar lá que quando o povo de Israel pede um rei, Deus fala o que para Samuel? Olha, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim, dá um rei para eles. E as leis que o rei põe é do rei, assim como era na época antiga. Reis e pessoas ali de destaque na sociedade em questão davam, né, a primazia ao homem em algumas situações. E isso não é que é a vontade de Deus, é simplesmente a vontade da sociedade na época. Então lembre-se disso para que você não possa ler a Bíblia e culpar, né, simplesmente a Deus por causa do papel feminino. Lembra que na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo, do apóstolo Paulo, sempre é mencionado mulheres, né, de honra, e até tem livros bíblicos com o nome de mulheres. Se Deus simplesmente tivesse relegado um segundo plano para a mulher, ele não enfatizaria tanto, né, as mulheres importantes de sua história. O segundo subtópico, né, a banal guerra do sexo. Deus não entra em disputas banais, né, como essa situação, né, de que o homem é melhor ou a mulher é maior, né? Deus não é afetado por partidarismos e ideologias sexistas. Por isso ele chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo. A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. Então, Deus não entra em guerra, Deus não fez ninguém maior. Deus simplesmente deu características para o homem e características para a mulher. Embora tenha situações aí que a gente observa na sociedade que a mulher tem que desempenhar um papel às vezes que não é dela, por consequência de escolhas ou de situações que aconteceram com ela. Mas Deus ele criou a mulher para um fim e o homem para outro fim. Hoje nós vemos na sociedade a mulher exercendo situações de igualdade, embora ainda tenha, né, situações ali que estejam erradas, mas ela exerce esse papel e tem condição total de exercer. Por exemplo, a mulher trabalhar, o que na época antiga isso não era jamais cogitado, hoje, né, é um bem, e uma família com certeza se beneficia, né, de um casal que está ali junto, trabalhando, desde que a mulher também não se esqueça do papel dela na casa, no lar, e desde que o homem também não se esqueça que o papel dele também é ajudar nessas situações. Mas por que estamos dizendo isso? Que Deus não entra em guerra de sexos. Deus não tem nenhuma ideologia sexista. Ele criou um homem e a mulher, imagem de Deus os criou. Deus criou assim. Fez do homem uma mulher. Ela seria adjutora, ela ajudaria. Isso não impede ela de ser um papel de destaque na sociedade. Chegando no nosso último subtópico, né, o contexto cristão, né? Então, além de várias mulheres
Na Bíblia, no contexto cristão, nós temos muitas mulheres citadas, né? Aqui, como você tem a tua lição aí, você vai ficar fácil para você identificar todos esses nomes e história dessas mulheres aqui. Mas nós temos, né, a Susana Wesley, né? Nós temos aqui Ruth Graham, a gente tem a Frida Wingren, né, que foi uma mulher que até compôs hinos da harpa cristã, mulheres de destaque. Nós temos a irmã Wanda Freire Costa, né, que é uma mulher muito importante para o Ministério Belém, né, e para o nosso pastor. Então, dentro desse contexto cristão, Deus sempre se utilizou de mulheres. Então não é porque o homem é o pastor, é o homem que está aparecendo ali, que a mulher não exerce uma posição. Como disse até a Frida Wingren, tem um hino composto, e o pastor, ou os pastores, não seriam pastores se não houvessem mulheres que os ajudassem, né? Mulheres que exercessem também um papel, né, importante dentro daquilo em questão que eles estão vivendo. Você precisa lembrar que quando se casam, os dois se tornam um, né? Então, quando está dentro daquela situação ali, é lógico que o pastor, em alguma situação ministerial, o objetivo não é polemizar, mas é simplesmente você entender. Ele vai tomar aquela última posição de entendimento, mas não quer dizer que ele não será aconselhado, e a mulher não vai poder ajudar ele em alguma questão, ou mesmo a mulher não possa ter atitudes como essas aqui, que foram notáveis por ajudarem, por fazerem, né, e cumprir o seu papel de importância. Lembrando que o destaque é Deus quem vai dar. Ele escolhe homens, mas também escolhe mulheres. Então, dentro do cristianismo, dentro da igreja, não existe guerra de sexo, não existe quem é maior, quem é menor. Com Deus não existe isso. Sinopse da nosso último tópico, né? A firmeza moral da rainha Esther é uma inspiração para a mulher cristã do século 21, né? Então, tudo que Esther fez, tudo que ela gerou, é um importante, né, ensino para as mulheres dos nossos dias, né? Não só para as mulheres, como para os homens também, mas a atitude dela em relação às mulheres é importante para que se siga o exemplo. Foi uma mulher de destaque, que ela entendeu o que ela precisaria fazer, e pelas suas ações a linhagem de Cristo foi livre, e hoje nós temos um Salvador. Então, concluindo e encerrando a nossa lição do trimestre, né, eu vou ler a conclusão aqui da nossa lição. Com alegria e gratidão, estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nessas histórias, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor do seu povo. Lembre-se disso, que a sua história não é vivida por você somente. Deus está com você. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Meus amados irmãos, que lição maravilhosa. Não há dúvidas que Deus falou aos nossos corações e que esse ensino possa ser uma boa semente plantada no seu coração. Que você aprenda, como eu nesta manhã, e que nós apliquemos em nossa vida cada ensinamento do Senhor. Nós estamos nos aproximando do encerramento da nossa lição, mas antes eu tenho um aviso muito importante, na verdade um convite especial. É para todos os irmãos que assistem, que acompanham a nossa Escola Bíblica Dominical Online, para que nos façam uma visita, que frequentem os nossos cultos. Nós temos aqui na nossa sede cultos toda terça, toda quinta-feira, também aos domingos à noite, e nas nossas igrejas, nos bairros da nossa cidade, nas cidades circunvizinhas, nós temos cultos ao longo da semana também, e no domingo mais um culto em cada uma das nossas congregações. Além, logicamente, de todo domingo de manhã, em todas as nossas igrejas, você encontra ali uma aula da Escola Bíblica Dominical. Você pode frequentar a Escola Bíblica, aprender a Palavra de Deus junto com os nossos professores, pastores, obreiros, com toda a igreja. Eu tenho a certeza que, como foi hoje, você será muito abençoado com o ensino. Nós queremos receber você, dar um abraço de recepção, vai ser uma alegria. Com certeza, você vai sair diferente do que você entrou. E lembrando também que nós que somos alunos da Escola Bíblica Dominical podemos contribuir com a obra de Deus, com a obra missionária. Os irmãos estão vendo aqui os números das contas da nossa igreja, e os irmãos podem ali enviar a sua oferta, o seu dízimo, e abençoar a obra de Deus e a obra missionária que nós mantemos aqui no nosso campo.
Com certeza, há grandes bênçãos reservadas do Senhor para aqueles que se dispõem a contribuir com a sua obra. Há uma frase forte, mas verdadeira, que o cofre da igreja é o bolso dos irmãos. Então, com certeza, Deus vai te abençoar poderosamente por contribuir na obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Podemos encerrar a nossa lição de hoje com uma oração de gratidão ao Senhor por tudo que Ele falou ao nosso coração? Então faça esta oração comigo, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por estarmos aqui, Senhor, nesta manhã gloriosa, aprendendo a Tua Palavra. Eu tenho a certeza e a convicção que o Senhor falou ao meu e ao coração do meu amado irmão que está acompanhando esta aula. Senhor, nos dê sabedoria para colocar em prática. Ajuda-nos, Senhor, a sermos exemplos para todos, uma luz, Senhor, neste mundo de trevas. Nos ajuda, Senhor, somos Teus filhos, Teus discípulos, Senhor, precisamos de Ti e da Tua Palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nos vemos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que os irmãos já sabem, é a maior escola do mundo. Deus te abençoe.